Olá, tudo bem? Preste muita atenção nesse vídeo. Se você tem alguma dessas condições, se você já tem pressão arterial alta, se você já está com a glicemia alterada, o triglicerídeo, que é a gordura circulante no sangue, já está elevado, tem uma dislipidemia, principalmente o colesterol HDL está baixo, ou está com sobrepeso, obesidade, tem aquela barriguinha, aquela gordura visceral, se você tem alguma dessas condições, 3 ou mais principalmente, pode ser que você já tenha essa doença e nem saiba, ou está caminhando para ela. Bom, meu nome é Ivan Razeira, eu sou criador do Keto Coach, treinador paralímpico de triatlo e apaixonado pelo nosso metabolismo. Eu vou falar hoje sobre a esteatose hepática não alcoólica, popularmente conhecida como gordura no fígado. Essa é uma condição de saúde, uma doença que hoje prevalece no mundo como a principal causa de transplantes de fígado. Por incrível que pareça, ela não existia. Ela foi criada por nós. Como assim criada por nós? Bom, você já deve ter ouvido falar na doença do álcool, que é quando a pessoa chega à cirrose e precisa fazer o transplante de fígado. E o álcool, ele causa essa mesma condição. Acontece que a esteatose hepática não alcoólica é uma condição criada não pelo consumo de álcool, e sim pelo consumo de outra toxina, pelo excesso de energia vinda dos carboidratos refinados e principalmente pelo excesso de consumo de um carboidrato específico, a frutose. Então eu vou explicar aqui para você hoje como acontece essa doença, como ela prevalece hoje, por que ela prevalece e principalmente o que você deve fazer para reverter o seu quadro ou até fugir dessa doença caso você não tenha ela ainda. Ela é silenciosa, não tem grandes sintomas. A maioria das pessoas só diagnostica quando faz algum exame de imagem abdominal, faz um ultrassom, uma tomografia, muitas vezes para ver outra situação e acaba aparecendo ali, e aí começa a se preocupar. Ou quando já tem essas condições que eu citei no começo, né, a alteração nos lipídios do sangue, a glicemia alterada, sobrepeso, pressão alta. Quando tem alguma dessas condições e o médico pede para fazer uma investigação, ele pode ser que encontre esse problema. Bom, a gente precisa entender o mecanismo dessa doença, como ela acontece para a gente entender como que a gente pode fugir dela ou resolver o problema dela. Basicamente, eu vou comparar aqui a doença do álcool e sem o álcool para que fique bem claro para você a causa principal. No caso da esteatose hepática alcoólica, ela acontece com as pessoas que consomem muito álcool, principalmente os alcoólatras. O álcool é uma caloria vazia, que a gente chama, ou seja, uma toxina, não tem benefício nenhum para o nosso corpo e é rico em calorias. O consumo excessivo dessa energia faz com que o fígado da pessoa comece a converter esse álcool em gordura e chega uma hora que ele não tem mais onde depositar, esse excesso de energia começa a depositar nos órgãos, nas vísceras, por isso que a barriga vai crescendo e no próprio fígado, até no pâncreas ele deposita. Com o tempo, esse excesso de gordura cria uma condição inflamatória, porque essa gordura vai oxidando, os radicais livres acabam oxidando essa gordura e criando uma condição inflamatória. Essa inflamação, que é a esteatohepatite, ela evolui para um processo de cicatrização, a célula morre, cicatriza, forma fibrose, da fibrose cirrose, o órgão perde função e é necessário muitas vezes um transplante. No caso da esteatose hepática não alcoólica, o mecanismo da doença é o mesmo. Só que o que causa ela é outro. Então, é o acúmulo de gordura que evolui para uma inflamação, dessa inflamação evolui para um processo cicatricial e assim a morte do órgão. Porém, no caso da esteatose hepática não alcoólica, como o nome diz, não alcoólica, ou seja, não é promovido pelo álcool, e sim pelo excesso de consumo de calorias vindas de carboidratos refinados e particularmente da frutose. Então eu vou explicar para você. Por que a frutose? O açúcar da fruta, né? A gente acha, a natureza, a fruta, uma coisa boa. Realmente, a frutose na fruta é muito bom. A frutose dá o sabor doce nos alimentos. E a fruta, ela tem a fibra associada, a fruta in natura. Então, quando a gente consome a frutose na forma de fruta, o nosso corpo metaboliza de uma maneira. As
Bactérias que vivem no nosso intestino, principalmente no intestino delgado, têm a capacidade de converter essa frutose em ácidos orgânicos e assim vai lidando com ela numa quantidade pequena. Acontece que descobriu-se, né, a indústria descobriu os grandes benefícios para ela em relação à frutose, porque a frutose dá o sabor doce e eles criaram até uma substância chamada xarope rico em frutose. A sacarose, por exemplo, que é o açúcar de mesa, é 50% glicose e 50% frutose. E esse xarope ele tem mais de 50% de frutose, ou seja, uma concentração ainda maior de frutose, dando mais sabor doce e podendo assim adoçar substâncias como os refrigerantes, como geleias, como ketchups, outras substâncias que são ricas em frutose, as bolachinhas industrializadas, a grande maioria dos produtos industrializados é rico em frutose. Então acontece que esse consumo de frutose aumentou muito na nossa sociedade por conta dessa industrialização dos alimentos. E mesmo o processamento de alimentos naturais, como o suco de fruta, aquele suco concentrado de uva, por exemplo, ele é rico em frutose, porque ali é um concentrado do suco da fruta, você não tem fibra, você extraiu só o suco. Ou o suco concentrado de maçã, o próprio suco de laranja que você faz em casa, ele é um concentrado de frutose. E nós não evoluímos para consumir essa quantidade de frutose como a gente consome hoje. Assim como nós não evoluímos para consumir a quantidade de calorias vindas de carboidratos, a carga glicêmica, ou seja, a quantidade que a gente consome diariamente de carboidratos. Isso cria essa condição da esteatose hepática não alcoólica. Por quê? Esse excesso de calorias vindas desses alimentos, em especial da frutose, faz com que o nosso corpo precise criar estoques de armazenamento. Então ele armazena inicialmente o excesso de calorias de açúcar na forma de glicogênio, que é como ele armazena isso no fígado e nos músculos. Chega uma hora que o estoque está cheio, não tem mais onde colocar, as células não tem mais como receber essa energia. Ele também converte o excesso em gordura e coloca nos adipócitos, que são nas células de gordura. E assim vai enchendo o nosso tanque de energia. Só que chega uma hora que ele é bombardeado por tanta energia por tantos anos, né, desde a nossa infância hoje, quantidade de calorias vindas desse tipo de fonte de energia, e essas calorias as calorias vindas do carboidrato liberam grandes cargas de insulina, fazem com que o nosso pâncreas libere grandes cargas de insulina para lidar com esse excesso de calorias. E esse excesso de insulina vai sensibilizando essas células, todas elas, as células do fígado, as células dos adipócitos, as células dos músculos, e chega uma hora que o nosso corpo vai se tornando resistente a essa insulina. Por quê? Porque ele entende que ele já está sobrecarregado de energia, ele não quer mais energia e a insulina é a chave que abre a porta para botar energia para dentro das células ou abre a porta das células do fígado para converter essa energia em gordura e assim armazenar. Então o início da resistência à insulina nas células do fígado faz com que o excesso de calorias comece a ser convertido em gorduras. E a frutose tem uma particularidade que ela é como o álcool, ela só pode ser metabolizada pelo fígado. Nenhuma outra célula do nosso corpo consegue utilizar a frutose. Sofre por ela, mas não consegue utilizá-la como energia. Então, quando você ingere a glicose, se ela for para a circulação e entrar nas células, e a insulina fizer o transporte dela para as células, ela vai conseguir utilizar a glicose como energia. A sua mitocôndria vai conseguir converter ela em energia. Mas a frutose não, ela precisa ser metabolizada pelo fígado e só o fígado faz isso. Assim como ele só consegue fazer isso com álcool. Então esse excesso de frutose que mudou da forma como a gente consumia naturalmente, ancestralmente, na natureza, sazonalmente, quando tinha fruta a gente comia fruta, quando não tinha fruta a gente não comia e a fruta era muito diferente. Né? Hoje a banana é muito maior do que a banana selvagem, hoje a laranja é muito maior do que a laranja selvagem. A gente já consome mais quantidade de frutose na fruta in natura mesmo e mais o alimento industrializado. Então esse excesso de energia começa a ser estocado no fígado na forma de gordura. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, pela uma associação direta, assim, bom, se eu tenho gordura no fígado eu tenho que diminuir meu consumo de gordura. Não é a gordura que causa o problema no fígado. E a frutose, além de ser convertida em gordura e estocada no fígado, ela é convertida em ácido úrico também. Então a pessoa que sofre de gota, ela não é para cortar a carne, ela tem que cortar a frutose do seu alimento.
Então esse é o mecanismo de formação da doença. Está entendido até aqui como ela acontece. E por isso que hoje ela prevalece no mundo, porque as crianças começam a consumir frutose em quantidades altas e carboidratos em quantidades altas desde pequeno. Como a gente faz para reverter esse quadro? Bom, primeiro, se você já tem a esteatose hepática, você já tem essa condição adquirida, a boa notícia é que é relativamente fácil a gente reverter, desde que você mude seus hábitos. Principalmente, deixe de consumir os alimentos que proporcionam um excesso de energia, que são os carboidratos, e passe a fazer com que o seu corpo consuma a sua energia de reserva, a sua gordura como energia. Mas como assim? Bom, a gente precisa treinar o metabolismo de novo a usar a gordura como energia, porque ele foi destreinado todos esses anos recebendo essa energia fácil de fora. Para isso você precisa restringir o acesso à energia rápida, que é o carboidrato, através da alimentação. Você precisa melhorar a sua qualidade hormonal, dormindo bem, dando mais recuperação para o seu corpo, para que ele consiga trabalhar de uma maneira mais saudável, sem precisar de energia rápida, sem te pedir essa energia rápida. Você precisa estar bem hidratado, você precisa se movimentar para que as suas células, o exercício proporciona com que você utilize energia, faz com que a sua mitocôndria peça energia vinda da gordura. E o jejum é uma excelente estratégia, porque o jejum vai fazer com que você reduza os seus estoques de glicogênio. É uma grande ferramenta, porque o jejum faz com que você reduza os seus estoques de glicogênio, que é a forma como o nosso corpo acumula a energia da glicose, e aí ele começa a pedir a energia da gordura para o fígado. O fígado começa a quebrar as moléculas de gordura, transformar em energia, mandar para as células, e assim você vai revertendo gradativamente a sua condição de esteatose hepática. Então, esse foi o vídeo sobre esteatose hepática. Se você curtiu, dá um like, manda para frente, compartilha com quem você acha importante receber essa informação. Inscreva-se no canal e siga-nos no Instagram. A gente está lá com @KetoCoaches publicando conteúdos diariamente para você.